Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro. Bom, rapaziada, segunda-feira de ressaca danada. Assim, claro, muito pela derrota, mas do jeito que foi a derrota. Ninguém imaginava que com 1 minuto de jogo a gente já estaria com um a mais. E a grande verdade é que o Galo se acovardou, rapaziada. Principalmente o senhor Milito. Primeiro tempo não mudou. E eu já venho falando isso no canal há muito tempo. A dificuldade do Milito ver que o negócio não tá funcionando no primeiro tempo mesmo muda, cara. Por que não pode mudar no primeiro tempo? Venho falando isso, ó. Você que acompanha o canal, você já sabe. Por que não pode mudar no primeiro tempo? Só mudou no segundo. Então, infelizmente, não tivemos a capacidade de virar e fora o pênalti que eles garfaram a gente, né? Mas, infelizmente, o Botafogo foi superior. Mas, enfim, a gente vem trazendo hoje os donos da bola. Dá uma moral pro canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, tá? E deixa o like. Sem mais delongas, vamos soltar o vídeo aí. Agora, donos da bola no ar, e a gente já começa, obviamente, mostrando tudo da final e da derrota do Atlético no sábado, hein? 3-1 pro Botafogo, veja aí. Minas no topo, em busca das taças. Oferecimento Blink, a internet que conecta você ao futebol mineiro. A trajetória foi de superação na Libertadores, mas o final foi muito diferente do esperado. Claramente se nos ha escapado una oportunidad inmejorable para poder ganar la Copa Libertadores. Talvez seja até palavra de burrice de nossa parte. A ciência agora é recolher os cacos aí, buscar força e vencer os próximos 2 jogos no Brasileiro. Só que antes da bola rolar, o clima era completamente diferente. Rapaz, eu vim de São Paulo, ela veio de Belo Horizonte, cara. E o outro veio de Miami. Jesus Cristo, são muitos quilômetros, hein? Bastante, mas tamo junto aí pro Galão ganhar essa taça! É Galo! Ânimo que aumentou com a expulsão de Gregory. O favoritismo do Botafogo tinha acabado de tomar um duro golpe. E o Atlético se lançou para o ataque. Mas o fogão não estava morto. Luiz Henrique, bem posicionado, abriu o placar. Minutos depois, Arana e Everson se desentenderam. Pênalti para o Botafogo e Alex Telles não perdoou. O segundo tempo começou dando motivo para a massa acreditar nesse gol relâmpago do questionado Vargas. O sonho de levar a glória eterna, seja no tempo regulamentar ou nos pênaltis, pareceu um pouquinho mais próximo. Só que as finalizações não foram assim tão mais próximas do gol. O próprio Vargas desperdiçou a oportunidade para igualar no finzinho da partida. Júnior Santos não retribuiria a gentileza. Eles com jogador a menos, 2-0, isso dá força. Um jogador começa a correr por 2, que começa a correr por 3 e assim... Esse 1 a menos acaba se tornando 3, 4 a mais para eles, porque a motivação ela vale mais que 2, 3 jogadores a mais. Nas 2 finais a gente não teve a competência de ganhá-las. A verdade é essa. E é isso. Pedir desculpa ao torcedor, que tentou acreditar bastante em nós. Gabriel Milito chega a 11 jogos sem vencer pelo Galo. Sequência que traz dúvidas sobre a sequência do técnico. A avaliação é positiva. Então, como falei, vamos trabalhar bem essa semana, né? Mas a gente faz uma avaliação positiva do trabalho dele. O Galo agora volta para Belo Horizonte com um gosto amargo na boca e uma realidade dura para ser enfrentada. Está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Está também a 11 jogos sem vencer e não tem mais chances de conseguir uma classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. É um time que deixa a desejar. É um ano, desculpa a palavra, mas é um ano de... O futebol é isso, por isso que o futebol, infelizmente, ou felizmente, é inexplicável. A gente sabe dessa grande responsabilidade, mas tem a Sul-Americana, que é também um campeonato muito importante. E espero que a gente possa fazer um bom campeonato até o final agora do
do ano, né? Ganhar esses 2 jogos aí para poder classificar para a Sul-Americana, se Deus quiser, fazer um grande campeonato ano que vem. Futebol é resultado. Eu sou resultadista. E se futebol é resultado, se ganha, você vai chegar aqui, vai encher a bola, vai falar que foi uma conquista épica, vai comemorar, a cidade vai parar e etc. Como acontece agora lá no Rio de Janeiro. E se perde, você começa a analisar por que perdeu. Na verdade, uma sucessão de erros levam a um grande acidente. Não vou fazer nenhuma relação com acidente aéreo, não, porque nada se compara, tá? Mas uma sucessão de erros. Sucessão de erros. Tem a parcela do Milito? Tem a parcela do Milito, e nós vamos discutir isso aqui. Tem a parcela dos jogadores? Tem a parcela dos jogadores, que nós vamos discutir aqui. Tem a parcela do colegiado, dos 4 R's, dos donos do clube? Sim, e para mim é a maior das parcelas. É a maior das parcelas. E eu vou explicar em rápidas palavras por quê, que eu não quero ser o escova, porque todo mundo tem muito para falar aqui. Quando você chega em 2 finais numa temporada, ganha o título estadual, mas estadual, sinceramente, vale só pra zoeira, não vale, nem conta. Todo ano tem, vai continuar, embora muita gente tenha dito que ia acabar, não vai acabar, vai continuar. Mas quando você chega em 2 finais, isso é grandioso. Mas quando você perde da maneira que você perdeu, aí, sinceramente, eu sou obrigado a replicar o que o Hulk disse. Que o ano de merda, com 2 derrocadas nas finais, e também com o Campeonato Brasileiro, ainda com risco de 1% de queda. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Quis o destino que o Atlético pegasse nas finais os que mais investiram no futebol do continente e os maiores orçamentos do futebol do continente. Botafogo e Flamengo. Luiz Henrique e Almada representam 8 vezes mais do que o Atlético gastou na temporada de reforços. Agora, tudo isso aconteceu com o Atlético no final da temporada. Por que eu jogo no colo da direção? Porque essa direção entregou para a torcida do Atlético em 21 o maior ano de sua história. Essa direção que está aí. Essa direção que está aí entregou um estádio espetacular para a torcida. Então tudo isso, eu acho que tudo isso é digno de você elogiar. Claro que não foi a troco de nada. Claro que não foi a troco de nada. Foi um negócio, eles se tornaram donos do clube, eles vão ter lucro na operação do clube? É ali que eles buscam lucro? Não, mas o futebol dá um poder que nenhum outro órgão dá. Nem ter bilhões na conta dá tanto poder quanto ser dono de um clube com milhões e milhões e milhões de torcedores fanáticos. Então a promessa na temporada era de fazer pouco investimento, e que 2025 seria o ano para maiores investimentos. Eu não estou mentindo porque isso está gravado aqui numa entrevista do Rodrigo Caetano. E em 2020 tem um trecho de uma entrevista do Rubens Menin para nós aqui nos Donos da Bola, onde ele prometeu que em 4, 5 anos o Atlético seria uma potência mundial. Então isso saiu da boca do Rubens Menin, isso saiu da boca do Rodrigo Caetano. Então eles cumpriram, porque 2024 foi um ano que eles não investiram. Só que no final das contas, o Atlético perdeu porque eles não investiram. Porque se tivesse investido... Everton, mas eles não prometeram, então eles não deixaram de cumprir. Sim, mas perdeu os 2 títulos porque os 2 adversários investiram muito. Então são elencos muito melhores. O Atlético entrou como franco atirador nas 2 finais e perdeu as 2 finais. Porém, a sorte bafejou no Atlético 2 vezes no sábado. A primeira com a expulsão do Gregory aos 29 segundos e a segunda no gol do Vargas no início do segundo tempo. Isso é o melhor dos sonhos para quem está perdendo por 2-0, fazer um gol no início do segundo tempo. Foi mesmo. Só que aí onde eu volto lá para os R's, quem entregou para o Milito? Vargas, Kardec, Igor Gomes e vários outros. O Igor Gomes ainda pelo menos corre, luta. Então quem entregou foi essa direção. Então o Atlético perdeu os 2 títulos para mim porque eles optaram em não investir esse ano e pagar a conta. Pagaram, reduziram o valor, reduziram os juros. Vai investir ano que vem? Mas vai ter que investir, porque vocês prometeram. Então vai ter que investir, porque se vocês entregaram em 21 o maior ano da história do Atlético, em 24 vocês entregaram o pior ano da história do Atlético. Vocês foram do céu ao inferno em 4 anos. Do céu ao inferno em 4 anos. 21,
o melhor, 22, mais ou menos, 23, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e nada mais que isso, e 24, só decepção. Então agora que vocês cumpram o que vocês prometeram, porque quem tirou o Atlético da Libertadores, que devolva no ano que vem. E não me venham com essa desculpa de que, não, agora nós vamos ter que cortar o orçamento porque ano que vem não tem Libertadores. Não, senhor. Montar um timaço bem superior ao atual, a começar a planejar aí com quem tem cabedal para planejar. E eu tenho uma triste informação para dar para vocês, que o Rodrigo Caetano agora não pode vir e não é por causa de multa rescisória. Tem outros problemas aí que são questões particulares que eu não vou me envolver. Ele não pode vir agora, então o Atlético vai ter que se planejar com quem está lá dentro do clube e com quem não conseguiu planejar a temporada. O resultado diz muito sobre o que nós vamos falar aqui agora. É assim. É assim. Poderia ter sido diferente, mas não é. Então, o Milito, tem gente aqui que vai cobrar explicações do Milito e tem que cobrar. Tem que cobrar do elenco. A displicência do Vargas, que deixou recadinho no Instagram, foi colocada à prova 3 vezes em 2 Libertadores. A decisão esteve nos pés do Vargas 3 vezes em 2 Libertadores. E ele refugou. Ele refugou porque ele é displicente, porque ele nunca levou esse clube a sério, mas ele está mantido aí, porque é legal, é introspectivo. Não conseguiram arrumar um clube para zagueiro que não joga, mas ele é legal. Então ele ficou. Então vocês têm que dar um jeito de entender que sem uma... Aí eu vou meter essa do coach aqui, que é o nosso grande Alexandre Dolabella. Se não tiver mindset alterado aí, vocês não vão chegar a lugar nenhum, não. Mas não vão mesmo, hein? E a torcida tem que cobrar ano que vem e a imprensa vai cobrar o que vocês prometeram. O que vocês prometeram, que é grandes investimentos em 2025. Mas para fazer grandes investimentos e grandes planejamentos, vocês precisam ter gente capacitada aí dentro. E tem. Ofensiva do Botafogo e o jogo ficava para os 3 zagueiros fazerem. Por que ele, ao invés de colocar o Bernard com o mesmo time que estava no primeiro tempo, ele podia ter feito uma alteração, traz o Scarpa. Eu não tô falando que isso aqui seria a solução, tá, gente? Tá sim. Não tô falando pra você que gosta de dissociar o que a gente fala. Tá gaguejando por quê, irmão? E coloca na conta de presidente como se tivesse à beira do campo. Vocês estão falando que no Cruzeiro a culpa é da direção. Por que no Atlético não é? Não. Porque vocês poupam a direção. Vocês poupam a direção. Não dá pra Não interessa. Uma alternativa pra esse time. O time não tinha alternativa. Uma! Não interessa. E o Arana depois tem que ficar tentando proteger a bola. Mas ele não deu uma! Não interessa. Uma alternativa pra esse time. O time não tinha alternativa. Era bola do Scarpa na direita, bola no Arana na esquerda. Eu tô caladinho escutando vocês. O maior erro da diretoria é manter esse fracassado pro ano que vem. Você tava um dia desse falando que era, você tava elitizado, rapaz. Fracassado. Resultadista. Ele é horroroso. Ele não tem opção, não dá uma opção para esse time. O Atlético jogou uma final de Libertadores desde os primeiros 37 segundos, desde os 37 segundos de jogo, com um jogador a mais. E o treinador foi incapaz de colocar o time pressionando o time adversário. O Atlético teve uma posse de bola absolutamente improdutiva. O Atlético não fez nada. O Atlético saiu daqui, foi para a Argentina passear, foi fazer free shop. Porque os caras não jogaram nada. E a culpa é desse treinador. Os caras não jogaram nada, perfeito. Desse treinador então, que é fracassado. Não jogaram nada, esse treinador fracassado. Quando o Botafogo... Tá gaguejando por quê? Quando o Botafogo tem um jogador a menos, o que faz o Arthur Jorge? Você assistiu o jogo? O Arthur Jorge faz o quê? Ele muda. O Botafogo passa a jogar com uma linha de 5. Aí, quando ele percebe que o Botafogo não vai conseguir sair, ele chama uns 4 jogadores na beira do campo para falar com os caras assim, Luiz Henrique, muda de lado. Começa a jogar nas costas do Lianco. Sabe o que o fracassado tá fazendo? Aqui, peraí, aqui, pegando na grama. Deixa eu ver aqui. Olhando. Ficou 45 minutos sem fazer porra nenhuma. O Atlético tomou 2 gols com um time que tinha um jogador a menos. E foi essa vergonha. Vergonha. Deixa eu contar uma coisa pra você. Sobraram 2 bolas. 2 bolas. Porque ele não mexe. Peraí. 2 bolas no pé do Vargas. Inclusive o segundo com o Kardec ao lado livre. O que ele fez? Isso é culpa do Milito? Peraí, isso é culpa do Milito? E outra coisa, quando a bola sobrou pro Júnior Santos, quando a bola sobrou pro Júnior Santos, aos 95, 96, hein? 95, faltava 2 minutos para acabar o jogo. Lá na bandeirinha de escanteio. Aí o Alonso, zagueiro de seleção, foi lá com palmolice
palmolice, peraí, foi com palmolice, falhou uma vez, depois ele falha dentro da área de novo pro Júnior Santos arrematar. Isso é culpa do Milito? Isso é culpa do Milito? Minha que não é, Talvez ele tivesse que jogar na zaga. Eu posso Eu acho que ele errou. Ele tinha que ter escalado na zaga. Em hipótese alguma, eu vou te falar onde ele errou. Vou te falar onde eu acho que ele errou. Eu tenho certeza que numa decisão você nunca, em hipótese alguma, pode sacar o Scarpa do jogo, a não ser que seja por questão física. E eu não sei. Eu manteria um pouco E outra mais coisa, você tirar o Davidson e colocar o Kardec é um retrocesso. E outra coisa, o Bernard pra quê? Onde o Bernard te mostrou algo para te oferecer a mínima confiança de num jogo físico, pegado, você sacar ele, você sacar jogador e meter ele no time? O que ele te mostrou para você fazer essa alteração? Não mostrou nada. Só que quem entregou esse elenco pro Milito tem que ser culpado e penalizado. Quem entregou? Eu não vou poupar. Se você quiser poupar, você pode poupar. Eu não vou poupar direção de futebol. E não vou poupar de nenhum dos três mineiros. Mas você tá poupando o Milito. Não, tá pra caramba. Vocês estão metendo na conta dele. Vocês estão metendo na conta dele como se ele fosse responsável. Então, o Vargas perdeu 2 na cara. Aí fica muito fácil. Aí fica muito fácil. Não, a culpa é do Milito. Facilitou demais o trabalho do Arthur Jorge, que fez uma linha de 6. O Botafogo defendia com 6. 2 no meio-campo, o Almada e o Savarino, e o Igor Jesus à frente. O Milito estava vendo o Telles ser o responsável por anular o Scarpa, e do outro lado, o Luiz Henrique anulando o Arana. Aliás, o Arana, em 3 finais, foi uma figura totalmente apagada. As 2 da Copa do Brasil contra o Flamengo e contra o Botafogo. Qual que era o papel do Milito? Bom, a maneira que eu estou jogando, o Arthur Jorge ficou extremamente confortável com a forma que estava. O Atlético não jogava por dentro, o setor que tinha menos jogadores do Botafogo. Ora, se você tem uma linha de 6, 2 à frente mais um atacante, o que ele fazia? O Alan Franco e o Fausto Vera se juntavam à linha defensiva do Botafogo e o jogo ficava para os 3 zagueiros fazerem. Por que ele, ao invés de colocar o Bernard com o mesmo time que estava no primeiro tempo, ele podia ter feito uma alteração, traz o Scarpa. Eu não tô falando que seria a solução, tá, gente? Tá sim. Não, tô falando pra você, que gosta de distorcer o que a gente fala. Tá gaguejando por quê, irmão? E coloca na conta de presidente como se tivesse à beira do campo. Vocês estão falando que no Cruzeiro a culpa é da direção. Por que no Atlético não é? Porque vocês poupam a direção. Vocês poupam a direção. Não dá pra concluir o raciocínio. Enfim, o Botafogo, o Atlético se fechou contra o Botafogo pelo Brasileiro. O Botafogo jogo que não valia nada pro Botafogo. E não, o Botafogo não conseguiu entrar. Mas só que essas ideias mirabolantes, táticas, não apareceram na oportunidade. Segundo o que me consta, o jogo não era nem tão importante. O Botafogo estava desfalcado, estava sem o Savarino, era só 3 pontos. Meu irmão, o elenco do Atlético está desfalcado de qualidade. E vou dizer mais para vocês, tá? E vou dizer mais para vocês. O Textor gosta tanto quanto os R's de dinheiro. A verdade é que o Milito foi quanto os R's de dinheiro. Pelo técnico do Botafogo. O Textor ama dinheiro igual os R's. Mas trata o Botafogo como clube de futebol. Não trata o Botafogo como instituição financeira. Ele trata como futebol. Então vocês aí no Atlético e vocês no Cruzeiro também, tratem o clube. É que lá no Cruzeiro não tem dono de banco. Então vocês tratem o clube como clube de futebol. Como instituição financeira não. Quer lucro? Vai ter lucro em construtora, vai ter lucro em banco e outras operações. Futebol tem que enxergar que nem o Textor enxergou futebol. Está querendo alguém? Peraí, irmão. Você vai falar. Espera aí que você vai falar. Tomou um balão, tomou um vareio. Bom, rapaziada, vocês viram aí um corte dos donos da bola e a discussão foi grande, né? Eu, sinceramente, não concordo com o HG. Eu sei que o elenco do Galo sim, é muito mais limitado do que o do Botafogo, nem se compara. Mas, cara, pra mim o Milito já vem errando de muitos jogos atrás. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre venho falando que o Milito tem limitações. O Milito é limitado. Tem limitações em fazer as mudanças durante o jogo. Normalmente, o que ele faz? Sempre depois dos 15 minutos do segundo tempo. Demora muito. Então, no primeiro tempo,
Milito tinha que ter mudado, tinha que ter tirado um zagueiro e para mim tinha que ter botado o menino, o Alisson. Tinha que ter botado o menino para correr, cara. Mudaria o aspecto do jogo, mudaria totalmente. Para mim ele errou muito em tirar o Scarpa. Botava o Scarpa centralizado, cara. O Scarpa, eu já cansei de falar isso aqui, o Scarpa jogou no Palmeiras, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, jogando no meio. Só que o Milito é muito travado, cara. É só aquilo ali que ele pensou, ele é muito limitado. Então, infelizmente, para mim, não dá pro Milito. Só que, por exemplo, o Everton aí, ele tá levando muita culpa para a direção. Claro que a direção tem culpa por não ter feito boas contratações. Mas, especificamente, esse jogo da final, com -1, o jogo inteiro, o Botafogo ter superado o Galo, irmão, o culpado desse jogo, principalmente, é o Milito. Para mim, não tem conversa. Eu quero que você coloque a sua opinião. O que você achou disso aí e quem você acha que é o verdadeiro culpado, tá? Deixa nos comentários aí. Não se esqueça, dá uma moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.